Pessoal, vamos lá então, bom dia a todos novamente, vamos falar sobre mistura gasosa, tudo bem? Então, o que vem a ser então a mistura de gases? Imagina um recipiente onde nós teremos vários gases lá dentro. Quando você fala na mistura gasosa, então, primeiro eu vou falar da lei de Dalton. Dalton dizia o seguinte, que a pressão total dentro de um recipiente é a soma das pressões parciais. É lógico, se eu tiver lá dentro vários gases, eles se chocando entre eles e contra as paredes do recipiente. Porque o que é a pressão de um gás? É o choque dele contra as paredes do recipiente. Então, se você tem vários gases, qual é a pressão total? É a soma das pressões que cada um está exercendo lá dentro. Ah lá, está escrito lá, a pressão total de uma mistura é a soma, né, das pressões parciais dos seus componentes. Então, pressão A, B, C, todos os gases que estiverem lá dentro. Tudo bem? Agora, turma, o que você tem que entender, o que é importante nessa aula? Quando você fala da pressão de um gás, você tem que entender que ela é diretamente proporcional ao número de moléculas dele. Então, por exemplo, a pressão do A depende do número de moléculas do A. A pressão do B depende do número de moléculas do B. A pressão do C depende do número de moléculas do C. Por quê? Porque a pressão do gás, olha lá, coloca aqui pra gente, falando por favor da definição. Olha lá, pressão parcial de um gás. Então vamos imaginar a pressão do A. Olha só, é a pressão que ele exerceria se estivesse sozinho ali dentro. Só que ocupando o mesmo volume e a mesma temperatura do sistema. Então é como se o A estivesse ocupando todo o recipiente, o volume total e a temperatura total. Então, o volume e a temperatura é o mesmo para todos os gases que estão lá dentro. Então, imagine um gás sozinho. O volume e a temperatura é o mesmo para todos eles. Tudo bem? O R é uma constante. Conclusão. Vamos colocar aqui para a gente, ó, o gás A. Eu coloquei a formulinha para ele, tá? PV igual a nRT. Então, olha só, turma, ó, olha aqui para mim. Pressão do A. A pressão do A, o volume é o volume total que ele ocupa. A temperatura é a temperatura total que ele ocupa. E o R é a constante. Conclusão. A pressão do A depende do quê? Do número de mols do A. Porque o resto é tudo constante, é tudo igual para todos. Ah lá, volume, o R e o T. Só que é uma constante para todos. Ó o B. A mesma história. Quer ver? Mostra o B pra gente. Ah, a pressão do B é o número de mols do B. O R, o T e o V é uma constante para todos. É o mesmo para todo mundo. Então, a pressão de um gás depende exclusivamente do número de mols ou moléculas desse gás. Tudo bem? Então, conclusão. Se eu quero achar a pressão total lá dentro, eu tenho que achar o número de mols total lá de dentro. Se eu achar o número de moléculas ou o número de mols, é a mesma coisa. Se eu achar o número de mols do A, o número de mols do B, o número de mols do C, e quero achar a pressão total lá dentro, basta simplesmente o volume para a gente é o volume total, a temperatura é a temperatura total, o R a gente já sabe, e eu acho a pressão total. Olha lá. A pressão total é a somatória do número de mols, aquela letrinha de somatória. O R, o T e o V é uma constante, é tudo igual para todo mundo. Né? Posso passar multiplicando lá e deixar a fórmula desse jeito. Ó. A pressão total de um gás vezes o volume é igual à soma do número de mols total. Tudo bem? Quer a pressão do A? Acha o número de mols do A. Quer a pressão do B? Número de mols do B. Quer a pressão total? O número de mols total. Esse é o segredo. Aí, conclusão. Vou fazer uma relação entre a pressão parcial de um gás e a pressão total. Para surgir uma nova formulinha para você ver que legalzinho. Ó, eu vou pegar o A. Pressão do A é vezes o volume, é o número de mols do A, vezes o R vezes T. Normal, não estou inventando nada. Dividido sobre pressão total. Quem é a pressão total? Vezes o volume, que é o volume você sabe, é o número de mols total, vezes o R vezes T. Olha lá. Agora, o volume é o mesmo, corta. O R é o mesmo, corta. Temperatura é a mesma, corta. Portanto, a pressão do A dividido pela pressão total é igual ao número de mols do A sobre o número de mols total. Agora, turma, o probleminha está aí, ó. Existe uma formulinha chamada fração molar, que vocês aprenderam isso no segundo ano, que é um tal de X, que era a fração molar. A fração molar, que é aquele negócio de fração molar, molaridade, título, tinha um monte, lembra? A fração molar depende daqui do número de mols do cara. Então, o que é a fração molar de alguém? É o número de mols dele pelo número de mols total. Então, o que vai acontecer? Olha lá. Fração molar do A é o número de mols do A pelo número de mols total. Fração molar do B, número de mols do B
pelo número de mols total. Fração molar do Moisés é o número de mols do Moisés pelo número de mols total de todo mundo que está na sala. Tudo bem? Conclusão, lá. Pressão do A sobre pressão total é igual à fração molar. Porque quem é a fração molar? Não é NA por NT? Lá. Multiplicando em cruz, a pressão parcial de um gás é a fração molar vezes, pode pôr, a pressão total. Lá, multiplicando em cruz. Então, se eu quero calcular a pressão parcial de um gás e tiver a fração molar, eu pego a fração molar vezes a pressão total, eu acho a pressão parcial de um gás também. Então, eu posso calcular a pressão parcial de um gás jogando aqui, como eu posso também jogando aqui. Tudo bem? O que eu fiz para pressão, pessoal, vale para o volume. Se pressão total é a soma das pressões parciais, volume total é a soma dos volumes parciais. Lei de Amagati. Então, o volume total é a soma dos volumes parciais. O volume parcial de um gás é como se ele estivesse sozinho, ocupando, né, a pressão total e a temperatura total do sistema. Então, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, vai ser diretamente proporcional ao número de mols, é tudo igual. O que eu fiz para pressão, estou fazendo com o volume. Quer ver? Joga aqui para a gente, fazendo um favor. Gás A. Eu quero achar o volume parcial do A. Como que eu faço? Por que o volume parcial do A é igual ao número de mols dele, vezes o R, vezes T, dividido pela pressão total? Porque olha o que está escrito. A pressão, na mesma pressão e temperatura, o volume parcial é diretamente proporcional ao número de mols. Por quê? Se todo mundo tem a mesma pressão, todo mundo tem a mesma temperatura, todo mundo tem o mesmo R, todo mundo com a mesma pressão, todo mundo com a mesma temperatura, todo mundo com o mesmo R, o volume parcial depende do número de mols parcial. Volume parcial do A, número de mols do A. Volume parcial do B, número de mols do B. E assim sucessivamente. Tá? Vou fazer aqui para o B. Pode mostrar para a gente? Mesma coisa. Volume depende do número de mols dele. Aqui. Portanto, quem é o volume total? A somatória do número de mols total. Gente, tanto a pressão como o volume, se a pressão total ou volume total, depende do número de mols total. Coloque isso na sua cabeça. Tudo bem? É sempre assim. Vou fazer uma relação para você ver. Relaciona aí para a gente, fazendo um favor. Vou pegar o volume parcial com o volume total para deduzir a mesma fórmula para vocês. Peguei o volume do A e vou dividir pelo volume total, né? Como você está vendo aqui. O R é igual temperatura é a mesma, pressão é a mesma. Conclusão, VA sobre VT, volume total, é igual a NA sobre NT. Mas o que é número de mols de alguém pelo total? O que é o número de mols de alguém pelo número de mols total? Fração molar. Então, VA sobre VT é igual ao X. X do A, porque é o volume parcial do A. Tudo bem? Multiplico em cruz. Volume parcial do A é a fração molar vezes o volume total. Lembra? Então, quando era a pressão parcial do A, era a fração molar dele vezes a pressão total. Se é o volume parcial do A, é a fração molar dele vezes o volume total. Só lembrando uma coisa, pessoal, geralmente ele não dá o número de mols, ele dá a massa. Como ele vai dar a massa dos gases, você tem que vir num canto e calcular. Número de mols é massa dividido pela massa molar. Aí você pega a massa, divide pela massa molar e transforma em mol, os valores em massa que ele vai te dar. Ele vai te dar o valor em massa dos gases. Só que você não quer, você quer em mol. Então vai num cantinho e calcula. O número de mols é massa por massa molar, transforma a massa em mol. Tudo bem? E aí vem jogar aqui nas formulinhas. Legal? Isso é a mistura gasosa. Gente, um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!